Olá, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus. Que alegria poder mais uma vez estarmos falando do amor de Jesus. Espero que esteja bem com você, com a sua família, com a sua casa, no nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Quero estar no Evangelho, segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, aonde Jesus vai contar uma parábola acerca do filho pródigo. A Bíblia fala que Jesus, contando essa parábola, que esse moço, ele teve anseio, desejo de conhecer a vida além do ambiente em que ele vivia, no convívio do seu pai. Então ele vai pedir ao pai que reparta com ele a herança, a parte que lhe cabia, porque ele tinha decidido que queria conhecer o mundo. E a Bíblia diz que o pai vai repartir então a herança entre os filhos e dá ao filho a parte que lhe cabe. E a Bíblia vai dizer que ao receber essa herança, esse moço sai pelo mundo afora, com essa riqueza que ele havia levado consigo, ele sai pelo mundo afora. E aí a Bíblia vai dizer que ele gasta essa fortuna, esse dinheiro, essa herança que o pai conquistou com tanto suor, com tanto sacrifício, dissolutamente. Ou seja, ele gasta tudo que tem vivendo os prazeres da vida, os prazeres do mundo. E ao passar do tempo, ele vai ficando sem o dinheiro, sem a condição financeira. E a Bíblia vai dizer que em um determinado tempo da vida vem uma fome sobre a terra e esse moço agora já não tem mais nenhum centavo para poder comprar o alimento, para poder sobreviver nesse tempo de fome que a terra está vivendo. E por causa dessa sua má administração, dessa forma como ele viveu a vida, não valorizando o suor do pai e deles mesmos, por ter trabalhado ali com o pai para conquistar tudo isso, ele gastou tudo como se aquilo não tivesse valor nenhum, a ponto de ficar sem nada. E agora, no tempo da fome, ele não tem mais um centavo sequer para poder comprar o alimento para comer. Caindo em si, ele vai lembrar que na casa do pai, os trabalhadores comiam bem e ele estava comendo as bolotas que eram jogadas aos porcos. Então ele decide voltar para trás, e ao voltar para trás, a Bíblia vai dizer que o pai o recebe com alegria. Coloca um anel no seu dedo, coloca sandálias nos seus pés, coloca a melhor roupa, e o pai o recebe com muita alegria no seu coração. Qual é as observações que nós fazemos aqui na história desse moço, nessa parábola contada por Jesus Cristo acerca do filho pródigo? A questão é que as decisões que nós tomamos determinam a circunstância da nossa vida. Esse moço tinha uma vida tranquila, esse moço estava em paz na casa do pai dele, ele não tinha necessidade alguma de tomar a decisão que ele tomou apenas por curiosidade de viver, de conhecer o mundo lá fora. E além de tomar uma decisão errônea, ainda não administra bem aquilo que o pai lhe dá, a ponto de ficar sem nada e padecer necessidade. Então a verdade é que as decisões que nós tomamos determinam a circunstância da nossa vida. Existem pessoas que impensadamente tomam decisões precipitadas, e quando você toma uma decisão precipitada, você vai ter que viver a circunstância dela, ou seja, você vai ter que colher os frutos que essa decisão te trouxe. Então, se você tomou uma decisão erroneamente, sem pensar, sem raciocinar, sem buscar uma direção, não tem jeito, não adianta reclamar ou murmurar, porque você vai colher o fruto da decisão que você tomou.
Porque eu repito mais uma vez que as decisões que nós tomamos determinam a circunstância da nossa vida. A forma como nós decidimos viver a vida determina como a nossa vida será no futuro mais adiante. E aí, às vezes, depende da maneira como nós vamos viver esse futuro, os frutos que nós vamos colher, nós não podemos reclamar, porque talvez nós não pensamos bem nas decisões que nós tomamos. Isso acontece com muitas pessoas, que às vezes agem por impulso, no calor da emoção, sem raciocinar, sem pensar, sem ter sensatez, e acaba tomando decisões erradas e vão colher os frutos das suas decisões. Por isso é melhor pensar direito, raciocinar direito, independente dos desejos do coração, da circunstância que você estiver vivendo. É preciso pensar na maneira como vai agir, porque dependendo da ação que eu vou tomar, mediante as decisões que eu tomei, elas podem ter consequências gravíssimas, e aí não adianta nós reclamarmos depois, porque nós vamos ter que colher o fruto das decisões que nós tomamos. Essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração para a sua vida nessa noite. Tenho certeza que Deus está falando com alguém agora, que talvez está vivendo um tempo até bom, mas está com ansiosidade de poder tomar algumas decisões, e elas podem ser precipitadas. Então pense primeiro, raciocine primeiro, analise primeiro, para que você depois não reclama dos frutos que você vai colher. É uma palavra de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine o seu caminho, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E mais uma vez eu repito, pense primeiro antes de agir, para não se arrepender depois. Amém? E lembre sempre, Jesus te ama. Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.